Introdução ao livro de Juízes. Sexo, violência, estupro, massacre, brutalidade e fraude não parecem material adequado ao relato da história da salvação. Quando pensamos sobre o tema principal da Bíblia, Deus e salvação, viver bem e amar profundamente, é muito natural querer encontrar nas suas páginas líderes bons, nobres e confiáveis, capazes de apontar o melhor caminho. Por isso, de certo modo, ficamos chocados sempre que lemos o livro de Juízes, pois deparamos com uma situação caótica. Talvez não nos sintamos tão incomodados ao relembrar que aqueles líderes imperfeitos e depravados eram vistos como exemplos negativos de moral e que seus atos perversos eram punidos com assustadores castigos. Mas não é bem assim que a história é contada. Há certa indiferença pragmática no tom da narrativa, como se Deus estivesse dizendo: bem, se isso é tudo que vocês me oferecerão como instrumento, então eu vou utilizar exatamente como são esses homens e mulheres e dar continuidade à história da salvação. Essa gente até conquistou certo grau de dignidade ao encontrar o seu lugar na história. Eles não foram usados por mera humilhação ou por sadismo. Acontece que Deus não precisa de pessoas boas para realizar coisas boas. Ele pode e, de fato, nos usa qualquer que seja a condição moral ou espiritual em que nos encontremos. Estamos descobrindo que Deus realiza suas obras mais admiráveis usando as pessoas menos prováveis na nossa concepção. Se Deus encontrou uma maneira de incluir significativamente esses juízes, esses líderes, naquele que, como sabemos, caminha para um desfecho glorioso, Ele certamente poderá nos usar, bem como nossos amigos e vizinhos, muitas vezes os candidatos mais improváveis. 2 vezes em Juízes, em 17:6 e em 21:25 há um refrão: naquele tempo não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam, mas o leitor sabe que havia um rei em Israel. Deus era o rei. Embora a falta de um rei humano fosse a causa da anarquia moral e política, a presença do Deus soberano, por mais velada que fosse, significava que a realidade do reino nunca está em dúvida. O autor do livro de Juízes é desconhecido. Escreveu pouco antes de Deus finalmente realizar o desejo de seu povo ter um rei humano no período descrito em 1ª e 2ª Samuel. A situação era mais estável do que no período retratado em Juízes. As leis eram mais reforçadas e as famílias estavam livres dos saqueadores que antes podiam invadir as fazendas a qualquer momento. Mas o autor de Juízes não se iludia com os reis.
Ele sabia que eles eram humanos e como os líderes anteriores. Então, de forma geral, todo o projeto do reinado ainda dependia de Deus. Os israelitas estavam orgulhosos do seu novo rei, pensando que um homem forte na liderança iria resolver seus problemas. Mas os cidadãos da nova monarquia tinham a mesma inclinação para lutar entre si e adotar os hábitos pagãos que vinham contaminando o povo por gerações. As pessoas faziam o que bem entendiam. Isso ainda era verdade. Por volta de 1220 a 1050 a.C., os filisteus invadiram a região costeira do Egito e de Canaã em 1200 a.C. Aproximadamente, passando por algum lugar na Grécia, eles negociaram, lutaram com os gregos que haviam participado da guerra de Troia. O Egito logo os expulsou, mas Israel lutou contra os filisteus durante 150 anos. Esse povo deu à terra um nome grego: Palestina. Eugene Peterson. Introdução contida na Bíblia, a Mensagem.